Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 1 de abril de 2025, mais uma vez vamos ouvir o exemplo de uma oração bíblica com resposta, porque o nosso Deus é aquele que ouve as orações do seu povo. Vamos para o capítulo de número 23. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 9. Daniel 2, 19. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizemos saber este assunto ao rei. Rimande rebose que remande rebas. Ribase que rebo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho que o deixou muito perturbado. Lembrando que Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam nesse contexto a serviço do rei. Eles eram servos do rei, faziam parte da staff dos sábios. Rimande que rebo, porque eles foram escolhidos. Homens sábios, eles eram hebreus, foram escolhidos a serviço do rei Nabucodonosor. O rei pediu para escolher jovens sábios e instruídos, e eles passaram por um processo, foram aprovados. Estavam a serviço do rei. O rei teve um sonho, mas ele não quis revelar qual era o sonho e queria a interpretação. Vamos entender. O rei sonhou, ele queria que os seus sábios e adivinhos adivinhassem o sonho que ele teve e dessem a interpretação. Ele não quis revelar em momento algum qual era o sonho. Ele pediu para chamar os seus servos. Na altura, Daniel ainda não havia sido chamado. Chamou os seus servos, os sábios, adivinhos, e ele disse que eu tive um sonho. Revelem-me, dê-me a interpretação desse sonho. Quem não der a interpretação do sonho será feito em pedaços e a sua casa será um monturo, ou seja, você morrerá e a tua família também. Os sábios disseram que não era possível, eles ainda insistiram por um tempo para que o rei revelasse o sonho, para que se desse a interpretação. Ele não quis dar a revelação, não quis explicar o que ele sonhou, porque ele ficou naquela: se vocês realmente são sábios, se realmente são adivinhos, então adivinhem. Eu quero ver até onde vai a vossa capacidade. O problema de tudo é que, por eles não terem conseguido saber o sonho, ele emitiu um decreto para todos os sábios. Isso incluía Daniel. Rimande que rebose. Daniel também estava no pacote. Seriam todos mortos. Mas como Daniel era um homem de Deus, era um servo de Deus, a sabedoria de Deus estava com ele. Rimande. Daniel orou a Deus. Primeiro, quando ele ouviu o decreto, ele falou com o servo do rei e pediu para que o rei desse mais um tempo, para que a sentença de morte não fosse tão rápida. Pediu um tempo para orar a Deus para que revelasse o sonho, e assim foi. E Daniel orou e Deus, ele respondeu.
Rimante, que rebo. A palavra do Senhor é clara em dizer que Daniel era um homem de oração. Ele orava várias vezes por dia. Por esse mesmo motivo é que ele foi jogado na cova dos leões. Porque os traidores, os invejosos, os servos do rei, persuadiram o rei para emitir um decreto que ninguém poderia orar, mas Daniel orava porque ele tinha intimidade e comunhão com Deus. Por isso é que ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou mais uma vez. Então Daniel orou, buscou a Deus, passou a noite em oração, clamando, e Deus deu o sonho e deu a revelação. Lembrando que o rei havia prometido honrar aquele que conseguisse descobrir o seu sonho e dar a sua interpretação. Daniel conseguiu descobrir o sonho, conseguiu a interpretação do sonho, porque Deus revelou a ele. Saiba de uma coisa: o nosso Deus é um Deus vivo. Quando nós perguntamos alguma coisa, Ele responde. Deus, Ele revela. Se tivermos intimidade com Deus, Ele vai começar a nos revelar as coisas. Dependendo do teu nível espiritual, Deus pode falar em sonhos, Deus pode falar em visões, Deus pode falar na mente. Deus, Ele fala por intermédio da sua palavra também. Ele usa várias estratégias. Pode usar o teu pastor, o teu servo, um irmão, até um ímpio. Deus pode usar um ímpio para falar conosco. A palavra do Senhor diz: que num determinado momento, Ele fez sair água da rocha. O que é que Deus não pode fazer? Quando o povo de Israel atravessava o deserto em direção à terra prometida, Deus fez sair água da rocha. Deus abriu o mar, todos nós conhecemos. Deus fez cair fogo do céu quando o profeta Elias clamou. A jumenta falou, um animal, porque Deus assim o quis. O nosso Deus, Ele responde. Nós precisamos orar para obter certas respostas que vão nortear as nossas orações. Há coisas que nós precisamos saber para que venhamos orar com direcionamento. E se você perguntar, Deus, Ele vai responder. Presta atenção na fase que você está em oração, em jejum, nos sonhos que você tem. Os sonhos, são comunicação do mundo espiritual. Nunca vandalize os sonhos. Tenta lembrar assim que acorda, escreve e fala com alguém que tem discernimento, dom de discernimento dos sonhos, porque Deus também fala em sonhos. A palavra do Senhor diz que Deus apareceu em sonhos para o rei Salomão, perguntando o que ele desejava, e foi quando ele pediu a sabedoria. Então, voltando para o profeta Daniel, ele louvou a Deus. A palavra que nós lemos, pela revelação que Deus havia dado. Porque essa revelação livrou a sua vida e a vida de outros servos. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Deus deu uma visão a Daniel e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E continua. Daniel teve um livramento por causa de uma revelação. Senão ele e outras pessoas estariam mortas. Deus,
Ele dá revelação de livramento. Arriba, Ele livra. Ele guarda, Ele protege. Rimande, rebo, que Deus venha abrir o teu entendimento para perceber tudo aquilo que Ele tem te mostrado. Porque Deus fala contigo, só que muitas das vezes você não percebe. Por isso é que nós não devemos nos distrair. Porque quando Deus fala, nós não percebemos, porque o nosso foco está em outro lugar. Experimenta ficar um tempo de jejum e oração, consagração, meditação da palavra, saindo um pouquinho das redes sociais, das rodas de fofoca, falando menos, para você ver quantas revelações e experiências espirituais você terá. Riba, não há nada que está oculto ao nosso Deus. O nosso Deus revela o profundo e o escondido, como diz o profeta Daniel, e ele responde à oração dos seus servos. Receba essa palavra em nome de Jesus.